Imagine um cenário em que o funk, o soul e o R&B reinavam em cada esquina, onde o ritmo e a energia de bandas icônicas definiam uma era dourada na música. Eram os anos 70, uma década em que as bandas negras transformaram o som de toda uma geração, criando hinos imortais que ainda ressoam na cultura pop. Mas, o que aconteceu com elas? Como é possível que grupos que marcaram um antes e um depois na indústria tenham desaparecido sem deixar rastro? Algumas foram vítimas de disputas legais, outras sucumbiram às mudanças da indústria e muitas simplesmente se desvaneceram com o tempo, deixando para trás uma trilha de sucessos e lembranças inesquecíveis. Desde a energia avassaladora de DJB. Citação. Aquele que levou o funk de James Brown à sua máxima expressão, até a voz sedutora de Labelle, cujo Lady Marmalade continua incendiando palcos décadas depois. Cada uma dessas bandas tem uma história fascinante que poucos conhecem. O que elas têm em comum? The Delphonics, The Moments, Harold Melvin and the Bluebells Notes e Mandrill? Todas alcançaram o auge do sucesso, apenas para cair no esquecimento com o passar dos anos. No entanto, sua influência jamais desapareceu. Artistas de hip hop samplearam suas melodias, sucessos da música atual nasceram de suas composições e, em alguns casos, seus integrantes tomaram caminhos inesperados que os levaram a outros cantos da indústria. Hoje, viajaremos no tempo para descobrir 20 bandas negras dos anos 70 que desapareceram sem deixar rastro, mas cuja música e legado continuam vivos em cada acorde que ainda faz vibrar aqueles que as lembram. Prepare-se para uma história de talento, sucesso e reviravoltas inesperadas que te farão ver a história do soul e do funk com outros olhos. Pronto para reviver a Era Dourada da música? Vamos começar! Você sabia que por trás do som inigualável de James Brown? Na década de 1970 havia uma banda cuja história é tão fascinante quanto a do próprio padrinho do soul. Os OKBKS, mais do que simples músicos de acompanhamento, foram arquitetos de uma revolução musical que definiu o funk e deixou uma marca indelével na música contemporânea. A gênese do J.B.B. Citação. Isso remonta a março de 1970, quando uma disputa salarial levou à deserção da maioria dos membros da banda anterior de James Brown. Longe de se intimidar, Brown viu nessa crise uma oportunidade para reinventar seu som. Ele recrutou jovens talentos de Cincinnati, entre eles o prodigioso baixista William Boots Collins e seu irmão, o guitarrista Phelps Catfish Collins, que trouxeram uma energia renovada e uma frescura inigualável. Junto a eles, juntaram-se músicos como Bobby Beal no órgão e John Jabustax na bateria, consolidando uma formação que logo se tornaria lendária. O impacto dos JB, citação, esse foi imediato. Temas icônicos como Get Up, If You Like Being, Sex Machine, Superbad e Soul Power não só dominaram as paradas de sucesso, mas também redefiniram o gênero do funk. A química entre James Brown e os JB, citação, essa era palpável. Juntos, criavam uma sinergia que eletrizava o público e estabelecia novos padrões na música ao vivo. Uma amostra dessa energia transbordante pode ser apreciada nas gravações de seus shows no Olímpia de Paris. Em março de 1971, onde a banda, em sua formação original, exibiu todo o seu virtuosismo e carisma no palco. No entanto, a história dos JB, citação, essa não esteve isenta de desafios. No final de 1970, o trombonista Fred Wesley voltou ao grupo para assumir a liderança da banda. Pouco depois, outros músicos destacados, como Maceo Parker e Sinclair Pink, se reincorporaram, enriquecendo ainda mais o som do conjunto. No entanto, os irmãos Collins e vários dos membros originais decidiram seguir novos caminhos. Juntando-se ao coletivo Parliament Funkadelic, de George Clinton, o que marcou uma nova etapa na evolução dos JB. Citação. Apesar das mudanças em sua formação, os JB, citação, continuaram produzindo música inovadora e mantendo sua relevância na cena musical. Além de acompanhar James Brown, a banda lançou álbuns instrumentais que se tornaram referências do gênero. Canções como Pés, The Peace, Jimmy, Some, More e Do It To Death não foram apenas sucessos em sua época, mas também foram amplamente sampleadas por artistas de hip hop e outros gêneros, evidenciando a influência duradoura dos JB.
citação. E está na música moderna. A versatilidade do JB, citação. Isso também se refletiu em suas múltiplas identidades. Ao longo de sua trajetória, a banda adotou diversos nomes, como B. James Brown, Soul, Tarantino Maceo and The Max, AABB, The Foster Family The Last Word, refletindo as diferentes etapas e colaborações em sua carreira. Essa capacidade de adaptação e reinvenção constante foi fundamental para sua longevidade e sucesso na indústria musical. A influência do JB transcende gerações e gêneros. Seu estilo distintivo, caracterizado por seções rítmicas contundentes e arranjos de metais precisos, lançou as bases para o desenvolvimento do funk e deixou uma marca indelével na música popular. Embora a formação original do JB tenha parado de tocar junto há décadas, seu legado perdura e sua música continua sendo celebrada e redescoberta por novas audiências em todo o mundo. O soul mais puro de Chicago? A história inesquecível de The Chi-Lites. O que eles têm em comum? Beyoncé e uma banda de soul da década de 70? Mais do que você imagina. The Chi-Lites, com suas harmonias suaves e letras que tocavam direto no coração, definiram uma era e deixaram um legado que continua ressoando na música atual. Formados na cidade dos Ventos no final dos anos 50, este grupo vocal demorou a alcançar o estrelato, mas quando fez, foi em grande estilo. Com baladas imortais como Heavy Use e Harry Ogel, conseguiram capturar a essência do amor e do desamor como poucos. Seu maior sucesso, Ogel, se tornou número 1 na Billboard em 72, consolidando seu lugar na história do soul. Mas, como toda grande história, também houve sombras. A partida de seu líder, Eugene Record, no ano de 76, marcou o início da instabilidade. Apesar das tentativas de reviver sua glória com novas formações, nunca voltaram a alcançar o topo. No entanto, sua música não desapareceu. No ano de 2003, Beyoncé usou um sample de Are You My Woman, Tell Me So, para seu icônico hit Crazy in Love, demonstrando que o som de The Chi-Lites continua vivo. Décadas depois, sua estrela na calçada da fama de Hollywood confirma que seu impacto nunca se desvaneceu. The Chi-Lites não apenas marcaram uma era, mas continuam sendo a alma de um som que jamais sairá de moda. The Stylistics, das ruas de Filadélfia ao coração de Prince. Poucos sabem que uma das bandas favoritas de Prince foi um grupo de soul de Filadélfia dos anos 60. The Stylistics, com seu falsete inconfundível e harmonias suaves, não só conquistaram as paradas de sucesso, mas também o coração do príncipe da música. Formados em 1968, após a fusão de dois grupos locais, The Percussions e The Monarchs, The Stylistics encontraram seu som distintivo graças à colaboração com o produtor Tom Bell. Juntos, criaram clássicos como Becha by Golly, Wow e You Make Me Feel Brand New, temas que definiram o soul de Filadélfia na década de 70. Prince, reconhecido por sua eclética influência musical, fez uma versão de Becha by Golly, Wow, em seu álbum Emancipation, de 1996, prestando homenagem a uma de suas bandas favoritas. Esta conexão entre artistas de diferentes gerações demonstra a transcendência e o impacto duradouro de The Stylistics na música contemporânea. Apesar das mudanças na indústria e em sua formação, The Stylistics mantiveram sua essência e continuam se apresentando ao vivo, levando seu legado a novas audiências e nos lembrando que o verdadeiro soul nunca sai de moda. The Dramatics, do soul de Detroit, ao palco de Snoop Dogg. Não muitos sabem que uma das bandas mais emblemáticas do soul dos anos 60, The Dramatics, deixou uma marca tão profunda que até mesmo o rapper Snoop Dogg os convidou para colaborar em seu álbum de estreia. Formados em Detroit no ano de 1964, The Dramatics se destacaram por suas harmonias vocais e baladas emocionantes que capturaram a essência do soul urbano. Seu primeiro grande sucesso, Vatcha Says Vatcha Get, lançado no ano de 1971, os catapultou para a fama, seguido pelo inesquecível Inderem no ano de 1972. Essas músicas não apenas dominaram as paradas de R&B, mas também consolidaram sua reputação como mestres do gênero. No ano de 1993, Snoop Dogg, reconhecido por seu estilo único no hip hop, convidou The Dramatics para participar em sua música Dogs de Dogwood, incluída no álbum Dogs de Styles.
Esta colaboração intergeracional fundiu o soul clássico com o rap contemporâneo, demonstrando a versatilidade e o impacto duradouro de The Dramatics na música moderna. Ao longo dos anos, a banda enfrentou mudanças em sua formação e desafios na indústria musical, mas seu legado perdura. Sua influência se estende além das fronteiras do soul, infiltrando-se em diversos gêneros e gerações. The Dramatics não apenas definiram uma era, mas também continuam inspirando artistas e ouvintes em todo o mundo. Labelle, pioneiras do soul e da audácia feminina. Não muitos sabem que antes de Lady Marmalade se tornar um sucesso mundial, Labelle já havia quebrado barreiras ao ser o primeiro grupo vocal feminino afro-americano a aparecer na capa da revista Rolling Stone. Este trio, composto por Patti LaBelle, Nona Hendrix e Sarah Dash, não apenas redefiniu o soul e o funk nos anos 70, mas também desafiou as normas estabelecidas com seu estilo e empoderamento feminino. Formadas no ano de 1971 na Filadélfia, LaBelle emergiu das cinzas de Patti LaBelle and the Bluebells, adotando uma imagem futurista e sons que fundiam o rock, o funk e o soul. Sua ousadia estilística e musical as levou ao topo com Lady Marmalade no ano de 1974. Uma canção que, com seu refrão provocativo em francês, Vous levez coucher avec moi, c'est soif, abordava temas de sensualidade e poder feminino de uma maneira inédita para a época. Apesar do sucesso e da evidente temática da canção, Patti LaBelle confessou em uma entrevista que, no momento de gravá-la, não compreendia completamente o significado da frase em francês. Esta revelação adiciona uma camada intrigante à história de um tema que se tornou um hino de libertação e confiança feminina. A influência de LaBelle transcende décadas. No ano de 2001, a canção foi revivida por Christina Aguilera, Lil Kim, Maia e Pink para a trilha sonora de Collins Rouge, alcançando novamente o primeiro lugar nas paradas e apresentando o legado de LaBelle a uma nova geração. Apesar de sua separação no ano de 1976, o impacto de LaBelle na música e na cultura pop continua sendo palpável, nos lembrando do poder da inovação e da coragem artística. The Delphonics. Do soul da Filadélfia para a tela grande. Poucos sabem que as melodias suaves dos The Delphonics não apenas conquistaram as paradas de sucesso nos anos 60 e 70, mas também deixaram uma marca indelével no cinema de Quentin Tarantino. Este grupo vocal da Filadélfia, pioneiro do soul, criou hinos como La La Me e Love You e Didn't Blow Your Mind This Time, que não apenas definiram uma era, mas também encontraram um lugar de destaque na cultura pop décadas depois. Formados em meados dos anos 60 pelos irmãos William e Wilbur Harold junto com Randy Cain, os Delphonics se destacaram por suas harmonias impecáveis e letras emotivas. Sob a direção do produtor Tom Belly, foram fundamentais no desenvolvimento do som da Filadélfia. Caracterizado por arranjos orquestrais e uma produção refinada. Seu sucesso, La La Me e Love You, alcançou a 4ª posição nas paradas da Billboard em 1968, consolidando seu status na cena musical. Quentin Tarantino, conhecido por sua meticulosa seleção musical em seus filmes, incorporou 2 músicas dos The Delphonics em seu filme Jack Brown, de 1997. O O significa Eu Te Amo e Eu Não Te Surpreendi Dessa Vez. Não só enriquecem a trilha sonora, mas também desempenham um papel crucial na narrativa, refletindo a conexão entre os personagens interpretados por Pam Grier e Robert Forster. Esta inclusão revitalizou o interesse pela música dos The Delphonics, apresentando-os a uma nova geração de ouvintes. Embora tenham enfrentado mudanças em sua formação e desafios na indústria musical, o legado dos The Delphonics perdura. Sua influência se estende além do soul, impactando gêneros como hip hop, onde suas músicas foram sampleadas por inúmeros artistas. A capacidade de suas melodias para transcender o tempo e ressoar em diferentes contextos culturais é um testemunho de seu talento e relevância duradoura. The Delphonics não apenas definiram o soul da Filadélfia, mas também deixaram uma marca indelével na cultura popular, demonstrando que a boa música sempre encontra seu caminho para novas audiências. Os momentos de amor em uma rua de mão dupla, a Ray, Goodman e Brown. É impressionante como uma disputa legal pode mudar o destino de uma banda sem afetar seu legado. The Moments, conhecidos por seu sucesso Love on a Two-Way Street, enfrentaram esse desafio na década de 70, formados em meados dos anos 70. Santana em Washington, D.C., o grupo alcançou a fama com suas harmonias suaves e letras carregadas de emoção. No entanto,
No ano de 1978, problemas contratuais os impediram de continuar usando seu nome original, obrigando-os a se reinventar. A solução foi adotar um novo nome que refletisse sua essência, Rei. Goodin e Brown, derivado dos sobrenomes de seus integrantes, Henry Rey, Al Goodin e William B. Brown. Sob esta identidade renovada, continuaram colhendo sucessos, destacando Spill Lady, que alcançou o primeiro lugar nas paradas de R&B no ano de 1980. Mais do que uma simples mudança de nome, essa transformação marcou um renascimento para a banda. Longe de perder sua essência, encontraram uma maneira de manter vivo seu legado e continuar conectando com seu público, demonstrando que o talento e a paixão transcendem qualquer obstáculo. War, a banda que disparou ritmos em vez de balas. Nem todas as bandas têm um nome tão impactante quanto sua mensagem. War, a icônica banda de funk nascida em Long Beach no ano de 1969, escolheu esse nome não para promover a violência, mas para lutar contra ela com o poder da música. Fundindo rock, jazz, funk e ritmos latinos, conseguiram criar um som único que rompeu barreiras culturais e raciais, transformando-os em uma das bandas mais influentes dos anos 70. Com sucessos como Lowrider, Spill, The Wind e Why Can't We Be Friends, War deixou uma marca indelével na história da música. Seu álbum, The Old Is a Ghetto, foi o mais vendido nos Estados Unidos no ano de 1973, segundo a Billboard, demonstrando a enorme conexão da banda com seu público. Um dado interessante é que Lowrider transcendeu a música para se tornar um símbolo da cultura chicana, aparecendo em inúmeros filmes e programas de televisão. Apesar das mudanças em sua formação, War continua ativo, levando sua mensagem de paz e unidade para novas gerações, lembrando que a música continua sendo uma das armas mais poderosas contra a divisão e o conflito. Earth, Wind e Fire, fundindo elementos para criar magia musical. Algumas bandas nascem de uma simples casualidade, mas outras carregam um significado muito mais profundo em seu nome. Earth, Wind and Fire não é apenas sinônimo de inovação musical, mas também tem raízes astrológicas. Seu fundador, Maurice White, nascido em 19 de dezembro de 1941 em Memphis, Tennessee, escolheu o nome da banda com base nos elementos dominantes de seu mapa astral. Como Sagitário, White carecia do elemento água. Por isso, decidiu destacar aqueles que estavam presentes: terra, vento e fogo. Desde sua formação em Chicago em 1969, o Earth, Wind and Fire quebrou barreiras raciais e culturais com sua fusão inovadora de R&B, soul, funk, jazz e ritmos africanos. Sua capacidade de misturar gêneros e criar um som único os transformou em uma das bandas mais influentes da música contemporânea. Entre seus inúmeros sucessos, September, lançado no ano de 1978, continua sendo um hino atemporal. Um detalhe curioso é que a famosa frase body, já no refrão, não tem um significado concreto. White a incluiu simplesmente como uma expressão de pura alegria, capturando a energia festiva que define a canção ao longo de sua carreira. Wind and Fire vendeu mais de 90 milhões de discos em todo o mundo, obtendo múltiplos prêmios Grammy e uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Seu legado não só perdura, mas continua inspirando novas gerações, demonstrando que a verdadeira magia musical surge quando diversos elementos são combinados em perfeita harmonia. The Main Ingredient, do Harlem, chegou às paradas de sucesso com o nome inspirado em uma garrafa de Coca-Cola. O destino de algumas bandas parece estar escrito nos lugares mais inesperados. No caso de The Main Ingredient, seu nome surgiu de um detalhe tão cotidiano quanto uma garrafa de Coca-Cola. Formado no ano de 1964 em Harlem, Nova York, este trio vocal começou sob o nome The Poets, antes de mudá-lo para The Insiders e, finalmente, adotar o icônico The Main Ingredient. Sua identidade musical, uma sofisticada fusão de soul e R&B, os levou a assinar com a RCA Records, onde iniciaram seu caminho para o estrelato. O grupo era originalmente composto por Donald Masterson, Luther Simons Jr. e Tony Sylvester, que rapidamente se destacaram na cena musical. No entanto, no ano de 1971, sua história tomou um rumo trágico com o falecimento inesperado de McPherson devido a uma leucemia. Para continuar com o legado do grupo, Cuba Gooding Sr., pai do ator vencedor do Oscar Cuba Gooding Jr., juntou-se como novo vocalista.
Com essa nova formação, a banda lançou em 1972 Everybody Plays The Fool, um hino do soul que alcançou a posição número 3 na Billboard Hot 100 e vendeu mais de 1 milhão de cópias. Seu sucesso os consolidou como referências da música soul e os levou a experimentar com novas influências ao longo dos anos. Apesar das mudanças, o grupo continuou evoluindo. Tony Sylvester deixou a banda em 1976 para se tornar produtor musical, sendo substituído por Carlos Tompkins. Ao longo das décadas, enfrentaram desafios na indústria. Mas seu legado nunca se apagou. Tristemente, Tony Sylvester faleceu no ano de 2006, Luther Simons Jr. No ano de 2016 e Cuba. Gooding Sr. no ano de 2017. No entanto, sua música continua ressoando na memória dos fãs. As harmonias de The Main Ingredient continuam sendo uma referência do soul clássico, demonstrando que as grandes melodias não conhecem tempo nem fronteiras. Posso fazer uma resenha de Tina Turner, do sucesso explosivo à libertação pessoal. Por trás de cada grande artista há uma história de luta, sacrifício e renascimento. No caso de Tina Turner, seu caminho até o topo não foi apenas uma jornada musical, mas uma batalha pessoal que a transformou na lendária rainha do rock and roll. Antes de brilhar como solista, ela fez parte da dupla Eu Posso, Tina Turner Review, uma das associações mais explosivas e bem-sucedidas do soul e do R&B da década de 60. Desde sua formação, no ano de 1960, a dupla chamou a atenção com sua energia incomparável e sua inconfundível fusão de R&B, soul e rock. Com sucessos como A Full Love e It's Gonna Work Out Fine, conquistaram as paradas de sucesso e revolucionaram os palcos com apresentações eletrizantes. No entanto, fora do palco, a vida de Tina era marcada por uma realidade muito mais sombria. Anos de abuso físico e emocional por parte de Ike Turner. Um episódio revelador ocorreu no ano de 1975, quando Tina, durante uma gravação do programa The Tony and Cher Show, se abriu com Cher sobre sua situação e pediu conselho para deixar Ike. Cher, que também havia enfrentado dificuldades em sua vida pessoal, aconselhou-a a ir embora sem olhar para trás. Finalmente. No ano de 1976, Tina tomou a corajosa decisão de fugir, levando apenas 36 centavos no bolso e a determinação de recomeçar. Após a separação, enfrentou enormes desafios financeiros e profissionais, mas sua resiliência a levou a se reinventar. No ano de 1984, seu álbum Private Dancer marcou seu retorno triunfal, transformando-o em uma superestrela global. Ela inspirou milhões de pessoas, demonstrando que a força e a perseverança podem transformar até mesmo as situações mais adversas. O legado de Ike e de Tina Turner Review é marcado tanto por seu impacto na música quanto pela coragem de Tina ao trilhar seu próprio caminho. Sua história continua sendo um lembrete do poder, da transformação pessoal e do espírito inquebrantável de uma das artistas mais influentes de todos os tempos. The Jackson 5, de uma garagem Gary ao estrelato mundial. O caminho para o estrelato raramente é fácil. E para The Jackson 5, tudo começou na pequena garagem de sua casa em Gary, Indiana, formada no ano de 1964. O grupo, composto por Jackson Tito, Jermaine Marmon e o jovem prodígio Richie, revolucionou a cena musical com uma energia inigualável, fundindo soul, R&B e pop em um som vibrante e contagiante. Sob a estrita direção de seu pai, Joe Jackson, os irmãos aperfeiçoaram seu talento. Até que no ano de 1969 assinaram com a Motown Records, marcando o início de uma era dourada. Seu single de estreia, You Want You Back, rapidamente escalou para o primeiro lugar nas paradas da Billboard, seguido por sucessos como ABC, The Love You Save e I'll Be There. Cada uma dessas músicas não apenas dominou o rádio, mas também transformou The Jackson 5 em um fenômeno cultural sem precedentes. Um detalhe interessante é que no ano de 1970, ainda na adolescência, os irmãos protagonizaram sua própria série animada na rede ABC, tornando-se um dos primeiros grupos afro-americanos a conseguir isso. A série, que mostrava versões caricaturadas dos Jackson vivendo diversas aventuras, expandiu ainda mais sua popularidade entre o público jovem.
À medida que a fama de Richie Jackson crescia, também aumentava a tensão dentro do grupo. No ano de 1975, os irmãos deixaram a Motown e assinaram com a Epic Records, mudando seu nome para The Jackson. Devido a questões legais, Germain optou por ficar na Motown e foi substituído por seu irmão mais novo, Randy. Embora continuassem produzindo música e realizando turnês, a carreira solo de Richie eventualmente eclipsou os esforços do grupo. Após o lançamento do álbum Victor em 1984 e sua turnê correspondente, Richie e Marlon deixaram o grupo, marcando o fim de uma era. Com o passar dos anos, cada um dos irmãos seguiu caminhos diferentes. Jackson se aventurou na produção musical, Germaine continuou sua carreira solo e Marlon se dedicou a projetos empresariais e filantrópicos. Infelizmente, Tito Jackson faleceu em setembro de 2024 aos 70 anos, deixando um legado inesquecível na história da música. O impacto de The Jackson 5 continua sendo inegável. Seu estilo inovador estabeleceu as bases para futuras gerações de artistas e sua música continua sendo celebrada em todo o mundo. Desde seus humildes começos até os maiores palcos do planeta, sua história é um testemunho de talento, perseverança e o poder da unidade familiar. The Spinners, dos inícios em Detroit ao Hall da Fama do Rock and Roll. Nem todas as bandas conseguem se manter relevantes por décadas, mas The Spinners não apenas deixaram uma marca indelével na história do soul, como seu impacto continua ressoando até os dias de hoje. Formados no ano de 1954 em Fair Valley, Michigan, este grupo nasceu da amizade de vários colegas de escola secundária, entre eles Billy Henderson, Henry Fambro, Pervis Jackson, C.P. Spinner e James Edwards. Nos seus primeiros anos, eles se chamavam The Domingos, mas com o tempo adotaram o nome The Spinners, tornando-se pioneiros do som soul de Filadélfia, apesar de suas raízes em Detroit. Durante as décadas de 60 e 70, The Spinners se consolidaram como um dos grupos mais influentes do soul, sob a produção do lendário Tom Billy. Com sucessos como I'll Be Around Cool It Be I'm Fall in Love, eles dominaram as paradas de R&B e deixaram clássicos atemporais que continuam tocando até hoje. Sua habilidade para combinar harmonias vocais impecáveis com arranjos sofisticados os fez se destacar em uma era dourada para a música soul. Um dado interessante é que, embora fossem originários de Detroit, no Reino Unido eles eram conhecidos como The Detroit Spinners, para evitar confusões com um grupo folk britânico de mesmo nome. Essa distinção não apenas refletia seu alcance internacional, mas também a capacidade de sua música de se conectar com públicos de diferentes partes do mundo. No ano de 2023, seu legado foi reconhecido com sua inclusão no Hall da Fama do Rock and Roll, um testemunho de seu impacto duradouro na cultura musical. Apesar das mudanças em sua formação ao longo dos anos, The Spinners continuam sendo uma referência incontornável na história do soul, inspirando novas gerações de artistas e mantendo viva a magia de sua música. The Commodores, dos ritmos, impulsionaram o estrelato de Lionel Richie. Antes de brilhar como solista, Lionel Richie foi uma peça-chave nos The Commodores, uma banda que definiu o funk e o soul nos anos 70. Formada no ano de 1968 em Tuskegee, Alabama, a banda nasceu em um campus universitário e logo chamou a atenção por sua energia e estilo versátil, com Lionel Richie no saxofone e vocal. Junto com Thomas M. Secleari, William King, Min William Donald Laprere e Walter Orange, assinaram com a Motown Records no ano de 1972, abrindo shows para The Jackson 5. Sua carreira decolou com temas como Brick House e Machine Gun, mas foram as baladas Easy e Three Times a Lady que estabeleceram Richie como um compositor excepcional. No ano de 1980, Richie escreveu Lady para Kenneth Rose, um sucesso que o impulsionou a iniciar sua carreira solo. 2 anos depois, lançou seu álbum de estreia com temas como Truly, consolidando seu status como estrela global. Embora Richie tenha deixado a banda, The Commodores continuaram com sucesso, ganhando um prêmio Grammy no ano de 1985 por Night Shift, um tributo a Man Hayes e Jackson Wilson. Apesar das mudanças, a banda continua ativa, mantendo vivo seu legado e demonstrando que a boa música nunca sai de moda. MFSB, os Arquitetos Anônimos do Som da Filadélfia. Poucos coletivos musicais foram tão influentes e, ao mesmo tempo, tão desconhecidos como MFSB.
Por trás de inúmeros sucessos do soul e do R&B dos anos 70, este grupo, de mais de 30 músicos de sessão, deu vida ao inconfundível som da Filadélfia, dominando as paradas de sucesso sem receber o reconhecimento que mereciam. Formados no ano de 1970 por os lendários produtores Kenneth Gamble e Lionel Wolf, MFSB se tornou a banda residente da Philadelphia International Records. Dos Sigma Soul Studios trabalharam com artistas como The Ojais, The Spinners, Harold Melvin and the Blue Notes e Ted Pendergrass, trazendo um som sofisticado que fundia soul, funk e jazz. No ano de 1974, lançaram The Shop, The Soul of Philadelphia, um tema instrumental que se tornou a música oficial do icônico programa de televisão Soul Train. Não só alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, como também é considerada uma das primeiras faixas de música disco, abrindo caminho para o auge do gênero no final da década. Além de The Shop, produziram sucessos instrumentais como Love is the Message de Kaji, esta última incluída na trilha sonora de Saturday Night Fever. Embora a banda tenha se dissolvido em meados dos anos 80, sua influência continua viva. Suas gravações foram sampleadas por gerações de artistas, consolidando seu lugar como pioneiros de um som que ainda ressoa na música contemporânea. Rose saiu do anonimato para o estrelato com Car Wash. O sucesso pode surgir nos momentos mais inesperados, e Rose é a prova disso. A icônica canção Car Wash nasceu de um instante de inspiração quando o produtor Norman White, enquanto comia no KFC, escreveu a letra em um guardanapo. O que começou como uma ideia espontânea, acabou se tornando um clássico da era disco que catapultou a banda para a fama no ano de 1976. Formada em Los Angeles no início dos anos 70, a banda inicialmente operava sob o nome Total Concept Unlimited e servia como grupo de apoio para artistas da Motown como Edwin Starr. A chegada de Gavin Dickey, rebatizada por White como Rose Norman, deu ao grupo a faísca que precisava. Seu novo nome, Rose Royce, combinava o glamour do luxo automotivo com a essência sofisticada que a banda queria projetar. O grande salto veio quando White foi convidado a produzir a trilha sonora do filme Car Wash. Aproveitando a oportunidade, ele compôs e arranjou o tema principal, que não só dominou as paradas de R&B, mas também alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100. O sucesso foi tão grande que o álbum da trilha sonora ganhou um prêmio Grammy de melhor álbum de trilha sonora de filme. Nesse mesmo ano. Após o impacto de Car Wash, a banda continuou com sucessos como You Wanna, Get Next to You, I'm Going Down e Wishing on a Star, sendo esta última mais popular no Reino Unido, onde alcançou o terceiro lugar. No entanto, em 1980, Gavin Dickey deixou a banda para seguir uma carreira solo, iniciando uma série de mudanças na formação que afetaram sua popularidade. Apesar desses desafios, Rose deixou uma marca indelével na música. Car Wash continua sendo um hino atemporal, e a história da banda demonstra como talento, oportunidade e um pouco de espontaneidade podem convergir para criar magia musical. Harold Melvin and the Blue Notes, pioneiros do som de Filadélfia. O caminho para a fama geralmente está cheio de transformações, e Harold Melvin and the Blue Notes são um claro exemplo disso. Antes de se tornarem pilares do soul e do R&B, a banda começou sua trajetória na Filadélfia sob o nome de The Charlemagnes na década de 1950. Ao longo dos anos, sua evolução musical e sua capacidade de se reinventar os levaram a deixar uma marca indelével na história da música. O grande ponto de virada chegou no ano de 1972, quando assinaram com a Philadelphia International Records, o selo dos lendários Kenneth Gamble e Lionel Wolf. Sob sua direção, lançaram alguns de seus maiores sucessos, como If You Don't Know Me By Now e The Love Lost, que não só dominaram as paradas de R&B, mas também se tornaram hinos do emergente som da Filadélfia. Um dado interessante é que, embora Harold Melvin fosse o fundador e líder do grupo, a verdadeira estrela no palco foi Ted Pendergrass, cuja voz poderosa e presença magnética impulsionaram o reconhecimento e a popularidade da banda em sua melhor época. Ao longo dos anos, Harold Melvin and the Blue Notes sofreram múltiplas mudanças em sua formação, mas seu legado permanece intacto. Sua influência transcendeu gerações e suas músicas continuam sendo celebradas por fãs de soul e R&B em todo o mundo. Mandrill, pioneiros da fusão musical desde Brooklyn.
A criatividade e a fusão de culturas têm sido a marca registrada de Mandrill, uma banda de funk que adotou o nome de um primata colorido, símbolo de diversidade e unidade. Formados no ano de 1968 no Brooklyn, Nova York, os irmãos panamenhos Carlos Lu e Richie Wilson lideraram este grupo inovador com o propósito de romper barreiras musicais e culturais. Criados em Bedford Stuyvesant, os Wilson começaram sua trajetória ensaiando no salão de beleza de sua mãe. Junto com Claude Coffey, Cave, Omar Mesa, Randy Cenas e Charlemagne Spadro, construíram um som que fundia funk, soul, jazz, ritmos latinos e africanos, refletindo tanto sua herança quanto o vibrante ambiente nova-iorquino. No ano de 1970, assinaram com a Polydor Records e lançaram seu álbum de estreia. No entanto, seu maior sucesso veio com Commodore Strully no ano de 1973, destacando o single Finceval, que alcançou a posição número 19 na Billboard. Sua abordagem inovadora os levou a serem comparados com bandas como Santana e War, consolidando-os como uma das propostas mais experimentais do funk. Ao longo dos anos, Mandrill sofreu mudanças em sua formação e explorou novas direções musicais, mas sua essência vanguardista nunca desapareceu. Sua influência continua viva em gêneros como hip hop e a eletrônica, onde sua música foi amplamente sampleada, demonstrando que a verdadeira arte não tem fronteiras. The Emotions, dos coros gospel ao estrelato do soul. O talento de The Emotions nasceu na alma do gospel, muito antes de suas vozes dominarem o soul e o R&B. Originárias de Chicago, Illinois, as irmãs Phil Vanda e Jeanette Hutchinson começaram sua carreira musical sob o nome de Hutchinson Sumbeans, cantando em igrejas locais sob a tutela de seu pai, Joe Hutchinson. Sua transição do gospel para o R&B marcou o início de uma trajetória que as tornaria um dos grupos femininos mais influentes dos anos 70. No ano de 1969, já sob o nome The Emotions, lançaram seu single de estreia só, I Making Love You, produzido pelos lendários Isaac Hayes e David Porter para o selo Stax Records. A música alcançou a posição número 3 na lista de R&B da Billboard, consolidando-as como uma nova força na cena musical. No entanto, seu grande salto veio no ano de 1977, quando colaboraram com Maurice White, do Arf Windfire. Nesse mesmo ano, seu single Best of My Love dominou as paradas de R&B e pop, concedendo-lhes um prêmio Grammy de melhor interpretação de R&B por um duo grupo com vocalista. Também participaram do sucesso Bougie Wonderland junto com Arf Windfire, fortalecendo sua presença na cena disco. Ao longo de sua carreira, The Emotions influenciaram múltiplas artistas femininas, sendo reconhecidas por suas harmonias complexas e sua capacidade de fundir estilos com um som fresco e contagiante. Apesar das mudanças na indústria musical e na formação do grupo, seu legado permanece intacto. Sua habilidade para se adaptar e se reinventar tem sido a chave para sua longevidade na música. Hoje em dia, suas músicas continuam sendo celebradas e reinterpretadas, confirmando que seu impacto na cultura musical global é tão vibrante como sempre. The Blackbirds, das salas de aula da universidade ao estrelato do jazz funk. Algumas bandas nascem em estúdios de gravação, outras em garagens, mas The Blackbirds surgiram das salas de aula universitárias. Formados no ano de 1973 em Washington, D.C., este inovador grupo de jazz funk nasceu sob a tutela do lendário trompetista Donald Byrd, que lecionava na Universidade de Howard. Sua visão era clara: fundir a teoria acadêmica com a prática musical real, dando vida a uma banda que mudaria as regras do gênero. A formação original incluía Melvin Tone nos teclados, Kenneth Kilgo na bateria e voz, Joe Hall no baixo, Alan Barney no saxofone e clarinete e Barney Henry na guitarra. Seu talento os levou a assinar com a Santana Records no ano de 1973 e apenas 2 anos depois alcançaram um grande sucesso com Walking Hidden, que não só vendeu mais de 1 milhão de cópias, mas também recebeu uma indicação ao Grammy. Um dado interessante é que sua música Rock Creek Park, do álbum City Life de 1975, foi amplamente sampleada no mundo do hip hop por artistas como M.F. Doom, De La Soul, demonstrando que seu legado continua mais vivo do que nunca. Ao longo dos anos, The Blackbirds passaram por diversas mudanças em sua formação, mas sua essência permanece intacta. No ano de 2012, sob a direção de Kenneth Kilgo,
a banda se reformou e voltou aos palcos, compartilhando sua música com novas gerações e mantendo vivo seu som inconfundível. A história de The Blackbirds é um claro exemplo de como a educação e a paixão podem se unir para criar arte atemporal, deixando uma marca indelével na cultura musical global.